O início de tudo é uma das coisas que mais fascina o ser humano. Foi um poder de uma divindade, as coisas vieram ao acaso, é algo que muito provavelmente está longe de ser respondido. E a aula de agora não promete responder, mas te dá uma pequena noção do que a ciência acredita que pode ter originado e trazido tudo que a gente tem presente até hoje. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia e te convido a conhecer esse mundo pré-histórico antes de tudo. Vem! Você provavelmente já deve ter ouvido falar da teoria do Big Bang. E quando eu falo Big Bang, eu não tô falando dessa série maravilhosa, a favorita do prof. Isso aqui é série pra só gente inteligente que consegue entender as piadas ali embutidas pra galera que curte ciência, assim como você que tá aqui. Mas na realidade, existe sim uma teoria do Big Bang, que é uma teoria que quer apresentar como tudo veio a surgir. Acredita-se que aproximadamente 14 a 15 bilhões de anos atrás, uma forte explosão aconteceu e nessa grande explosão, poeira cósmica foi emanada para todo o espaço. Essa poeira ela começou a se juntar aos pouquinhos e no que ela foi se juntando, essas poeiras foram formando rochas que foram se juntando e dando origem aos planetas, por exemplo, que você tem hoje. Também foi assim a formação das galáxias como a nossa, né, a Via Láctea, e a partir daí foram surgindo os demais componentes do nosso sistema solar, que você deve conhecer também, como Sol, Mercúrio, Vênus, o planeta Terra, Júpiter, Saturno, e por aí vai. O que muita gente não sabe é que a nossa Terra, quando ela foi formada, era basicamente uma bola de fogo. Sim, aqui realmente é uma bola de fogo. Eu não estou fazendo referência àquela música de funk sem futuro lá do início dos anos 2000, né? Tá aqui bola de fogo, o calor tá de matar. Deus me defenda. Mas eu tô chamando a tua atenção porque nessa época que a Terra era uma bola de fogo que ainda estava em formação, acredita-se que essa formação terrestre do nosso planetinha só foi começar ali por volta de 4,6 bilhões de anos. Ou seja, de lá para cá, muita coisa aconteceu. Para vocês terem uma ideia, a Terra ficava num canto tão estratégico que levava todo dia surra de meteoro. É tipo o professor apanhando todo dia. Era surra de meteoro e acredita-se que foi numa chibatada dessa que um meteoro atingiu a Terra, arrancou um pedaço e esse pedaço que ficou suspenso acabou se tornando futuramente a nossa Lua, que a gente tem hoje em dia, né? Razão aí de muitos componentes, de você compor músicas, poemas, né? Olha a Lua ali, Lua linda, olha que coisa bonita, né? Bacana, né? E galera curte Luan Santana, Meteoro da Paixão, aí era Meteoro da Explosão, e arrancando o Shambox da Terra. Sim, a Terra era um lugar impossível de se viver nessa época. Era vulcão, era explosão, era meteoro todo dia. Para vocês terem uma ideia, é difícil de imaginar muita coisa que tem acontecido nesse período. E aí fica essa dúvida. O que será que aconteceu em 4,6 bilhões de anos para a gente estar aqui hoje? O que a ciência pensa sobre isso? O que ela tem de fatos ou de evidências acerca desse processo? Bom, a gente acredita, né, que a Terra pode ser organizada no famoso tempo geológico. Prof, o que é isso, tempo geológico? Pelo amor de Deus, a gente tá tendo aula aqui de física, de ciência, como é que é? É uma mistura de tudo. Tempo geológico, basicamente, é um intervalo de tempo que vai desde a origem da Terra aos dias de hoje. Ou botando em miúdos, se você pegar do dia que a Terra surgiu até o dia que eu tô aqui batendo um papo com vocês, isso é o tempo geológico. E, obviamente, nesse tempo que eu coloquei essa imagem linda em espiral, dá para perceber que aconteceram várias mudanças no nosso planeta. Um planeta que lá no início você percebe que ele era um fogo consumidor. A gente até brinca que provavelmente a única pessoa que reinava nisso aí era o Satanás. Você vê que vai, ó, com o passar do tempo, mudando daquele vermelho, foi surgindo uma coisa mais amena, mais azulada, que seria água, e depois essa coisa mais verdinha, que seria o surgimento realmente do meio ambiente mais propriamente dito. Então, prof, o que aconteceu nesse período? A gente divide esse tempo geológico nas famosas eras. Olha que interessante. A gente começa a estudar as eras, pegando aqui da mais antiga, que eu estou botando aqui embaixo no slide para vocês, subindo em direção à mais atual. E a era mais antiga que a gente possui é o período, né, a era pré-cambriana. Nossa, você bota aí que a gente vai gastar bastante tempo nesse período. Em seguida, assim que o pré-cambriano acaba, a gente chega na famosa era paleozoica. E dentro dessa era, eu quero que você me dê atenção aqui, tá, forofofinho? Preste atenção. Dentro da era, você pode ter subdivisões, né, com os períodos. Prof, como seria isso? Pensa comigo, você tem os anos, certo?
Só que os anos podem ser subdivididos nos meses. Verdade. Então, a era seria como se fosse o ano. E os períodos são como se fossem os meses. Então, você tem ali momentos importantes que foram dividindo a era por dentro. Então, aí na Paleozoica você tem aí o Carbonífero, o Ordoviciano, o Siluriano, Permiano. E, logicamente, a gente vai ter um macete para aprender cada um desses camaradas. Na Mesozoica, a famosa era apaixonada, que você, aluno, quando vê, o olho já fica tinindo para poder aprender, que é a era dos dinossauros. Então, o período Cretáceo, Jurássico e, logicamente, Triássico. Tudo aí juntinho pra gente ver. E na era Cenozoica, por sinal, é a nossa era, a era que você e eu estamos vivendo. Eu não sei se daqui nos próximos milhões de anos, se o YouTube não for varrido do planeta, a gente ainda vai estar na Cenozoica. Mas até lá, você está vivendo na Cenozoica. Prof, eu vi que você botou ali período terciário, período quaternário. Você está vivendo nesse momento no período quaternário. E aqui do meu lado, você vai ver como a gente divide isso. É na escala de milhões de anos. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E, obviamente, a gente vai começar pelo começo com a era pré-cambriana. Olha, só de olhar para essa imagem aí já me dá uma quintura. Eu já estou transpirando, preciso de um guardanapo. Porque onde eu vivo é a cidade do Sol. Então, eu acredito que a minha cidade foi a primeira cidade formada na Terra e foi na era pré-cambriana, porque o calor é o mesmo. É muito quente. Pelo amor de Deus, eu olho para isso, ó... O mormaço, já estou sentindo a quintura. Mas de verdade, essa era, eu coloquei essa imagem por um simples fato, cara. Essa era, de longe, é a mais longa. Mais longa. A Terra era mais ou menos isso, ó. Uma bola de fogo. E eu não estou brincando. Era fogo que não tinha fim. Era somente explosão, magma se mexendo. Era um negócio impossível de se viver. E para vocês terem uma ideia, eu estou mostrando aí no slide o tempo que durou a era pré-cambriana. Ela foi ali, ó, de 4,5 bilhões de anos até mais ou menos 540 milhões. Ou seja, passou aproximadamente aí 4 bilhões de anos num único momento. É como se você gastasse aí, vamos supor, você viveu 30 anos e dos seus 30 você passou 29,5, sei lá, no 8º ano. Você passou basicamente quase 90% da sua vida numa única fase. E foi assim que aconteceu com o nosso planeta Terra. Só que aí o prof, que entende que você gosta daquele brigadeiro de panela, se você nunca fez, faça. Pelo amor de Deus, qualquer pessoa consegue, você vai entender o que eu estou dizendo. Com o passar do tempo, esse fogo ele foi começando a esfriar. E o melhor exemplo que eu gosto de pensar é o brigadeiro de panela. Quando você faz aquele brigadeirão na panela, você vai lembrar que quando você derrama, ele inicialmente ele tá todo molenga porque tá quente. Mas depois que ele vai esfriando, a parte de cima fica mais durinha. Só que quando você enfia a colher por dentro, você vê que ainda tá mole. Gente, é mais ou menos isso que aconteceu com o planeta Terra. A gente esfriou por fora, formando a crosta. Mas por dentro a Terra ainda continua quente. E você tem aquele componente que é o magma. É como se a nossa Terra fosse um mega chocolate que você fez na panela. Só que ela esfriou por fora, mas continua molinha por dentro. Você não tem uma dica dessa em qualquer canto, só aqui, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é mais gostoso do que um brigadeiro na panela? É o seu like, dá aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder as notificações e compartilha esse vídeo pra gente chegar mais longe. Deixa aquele comentário massa pra aumentar aqui o ego do prof, que é bonito, cheiroso, simpático e ó, dá uma aula maravilhosa. Então o que acontece? A Terra foi esfriando e no que ela esfria, olha o que acontece. O vapor de água, prof, tinha água, sim, a gente acredita que tinha vapor de água suspenso. Só que nunca chovia porque a Terra sempre estava quente. Então, como é que vai ter chuva? Só que no que a Terra foi esfriando com o passar do tempo, essas massas de ar cheias de vapor de água foram esfriando, esfriando, e aí, pum, finalmente veio a chuva. Com essa chuvinha, basicamente, a gente formou todos os oceanos que vocês podem imaginar. Então, teoricamente, a água da Terra já estava suspensa na forma de vapor. Prof, de onde é que veio essa molécula de água? Alguns acreditam que foi de um meteoro que trouxe, deixou essas moléculas aqui. Outros acreditam que na própria organização do universo, por coincidência, já estava aqui, mas isso não vem ao caso. O importante é que esse fato da Terra ter esfriado e a formação dos oceanos foram cruciais para que a vida pudesse existir. Gente, vocês estão estudando a era pré-cambriana porque de todas as características que vocês poderiam aprender, a coisa mais importante para você sair daqui para casa, mãe, eu aprendi um negócio, é o seguinte, brother, é aqui que surge a vida.
A gente acredita que por volta ali de 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, 1 bilhão de anos após a Terra ter sido formada, surgiu-se primeiros seres unicelulares, ou seja, formados de uma única célula, e procariotos, aqueles seres que não têm carioteca, que não têm núcleo. A gente acredita de forma resumida que tinham moléculas, né, suspensas que foram originadas por causa da mistura de alguns gases. A gente tinha vapor de água, amônia, hidrogênio, metano. E aí, com os choques da eletricidade, esses gases foram se juntando, formaram moléculas. Só que quando veio a chuva, arrastou eles para baixo. E quando eles começaram a cair na água do oceano, elas começaram a se combinar, formaram uma estrutura chamada de coacervado, que teoricamente seria a primeira célula do mundo, ou pelo menos o primeiro componente a virar uma célula, e de alguma forma esse coacervado originou a célula que vocês conhecem hoje em dia, uma célula unicelular e procariota. Prof, que massa! Mas o que mais que a gente sabe? Muito provavelmente esse organismo unicelular dessa época, ele viu uma vantagem. Depois de um tempo, nota-se que começam a surgir agora a carioteca nele. Uma dica em biologia é que normalmente você não vai ver o mais complexo aparecendo antes do mais simples. É sempre o contrário. Pense comigo, o que é que você acha mais fácil de aparecer primeiro? O ser com núcleo ou sem núcleo? Sem núcleo, né? Então por isso que a gente acredita que os primeiros seres foram ali, por exemplo, vamos colocar um ser que provavelmente ele era heterotrófico, que fazia fermentação, e aí você tem ali bem bonitinho esse camarada, depois de um tempo, formando um núcleo. Olha que legal. Esse organismo unicelular, agora ele tem um núcleo, ele se torna eucarionte. E um pouco mais para frente, esse camarada, ele consegue agora se tornar um ser pluricelular. Prof, como é que é isso? Imagine que no que ele foi se multiplicando, pode ter compensado, do ponto de vista evolutivo, você ter vários seres grudados entre si. Você poderia ter divisão de trabalho, economia e esforço, sem falar que você poderia aumentar a sua proteção. E olha, foi graças a esse amontoado de células, o surgimento dos seres multicelulares, que os tecidos, que são conjuntos de células, e órgãos, conjuntos de tecidos, puderam surgir e dar origem a boa parte dos animais que a gente conhece hoje. Mas, prof, eu não tô vendo nenhum animal aí, e nem vai, porque boa parte dos primeiros animais vai surgir na era seguinte, na era paleozoica, a era que você vai poder conferir aqui na nossa playlist. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo, fica um cheiro bem grande. Tchau e até a próxima. Valeu!